Seja muito bem-vindo ao podcast da Bem-Invest. Aqui, como vocês sabem, a gente fala sobre educação financeira, investimento e empreendedorismo. E hoje a gente está com um convidado especial, o Anderson. Ele vai falar sobre consórcio. Vocês pedem muito isso, hein? Olha, é esse aqui, conhece muito de consórcio. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Theo. É um prazer poder estar participando do podcast hoje. E trazer um pouquinho de informação sobre esse assunto que está muito em alta, né? Tem muita gente falando sobre consórcio e a nossa ideia aqui hoje é trazer informação para todo mundo tomar as melhores decisões, né? Ah, legal, isso aí. A gente vai tirar a dúvida que você tem hoje, hein? Temos perguntas aqui ótimas. Vocês mandaram também, é claro. Bom, mas a gente começa aqui para a gente conhecer um pouco o nosso convidado, Anderson. Como que a gente conhece o nosso convidado? A gente pergunta para o nosso convidado assim, qual é o seu time do coração? Com muito orgulho, eu sou flamenguista. Rapaz, a gente está perdendo, Botafoguense, a gente está perdendo. Cara. Rapaz, é muito flamenguista. Não, e para complementar, a empresa que eu trabalho, a partir de hoje, 1º de abril, começa a patrocinar o Flamengo. Flamengo, isso aí. Legal, é muito bom. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Aqui é o podcast onde a gente vai passar aqui educação financeira e você aí é um fator muito importante também para desmistificar essa parte do consórcio, né, cara? Isso é muito importante. Sem e dúvida. para conhecer mais o Anderson aí, fala um pouco assim, o que o Anderson gosta de fazer, o hobby... O que o Anderson faz assim no dia a dia? Não vai falar trabalho não, porque ó, muitos vêm aqui a trabalho. Gente, vocês gostam mesmo assim, né, do dia a dia, um esporte? Sim, não, perfeito. Eu costumo sempre falar que a nossa vida é sistêmica, né? Ou seja, a gente tem vários pilares, é como se a gente tivesse que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? E um dos pratos é o trabalho, mas a gente tem outras prioridades legal. Também, outras necessidades, né? Bom, eu gosto muito de viajar, né? Tive o privilégio aí de poder já rodar bastante, tanto no Brasil como fora. E para mim foi um ganho sim, cultural muito grande, né? E que inclusive boa parte do que eu tive oportunidade de viajar foi inclusive com a ajuda do consórcio, né? Usando o consórcio também como ferramenta. Além de gostar de viajar, eu sempre associava as minhas viagens um outro hobby que hoje é um dos principais hobbies que eu tenho, que é a corrida de rua. Então, muitas das viagens que eu faço é para poder correr, participar de meia maratona, de corridas de menor distância. E com isso eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos, né? Conhecer muitas equipes, né? Conhecer países, conhecer alguns locais bem legais, né? Então hoje é uma das atividades aí um dos hobbies, né, que eu mais gosto. Bom, eu sou carioca, sou casado com a dona Janice, né? Sou filho de um português, né, o Albano, e que me deu aí o direito à cidadania portuguesa. E gosto muito dessa terrinha, né, Portugal também, já tive a oportunidade de ir lá conhecer. E tem tudo a ver aí com viagem, né? Eu acho que o meu grande encanto com a viagem começou indo a Portugal, né? E a partir de lá eu vi o quanto a gente ganha com as viagens. E fora isso, sou uma pessoa muito simples, né? A gente curte muito aqui no Rio de Janeiro também, e entre um trabalho e outro, entre uma atividade e outra, a gente aproveita aí, né, para a nossa cidade também. Legal. Viajar é muito bom, né? Sem dúvida. A gente aprende muito, a gente vê a diferença, né, de alguns países, a gente traz isso para cá, traz ideias, né, como empreendedorismo, né, Anderson? Sem dúvida. Isso ajuda muito a gente. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que me mandaram muito, Anderson. É assim, ó, quais são as principais vantagens de optar por um consórcio em comparação a outras formas de financiamento? Perfeito. Bom, vou começar falando que o consórcio, eu entendo o consórcio e isso é um reconhecimento do próprio Banco Central. O consórcio ele é uma ferramenta financeira, né? Uma ferramenta financeira e que com muito orgulho a gente pode falar que é uma ferramenta financeira 100% brasileira, né? O consórcio ele foi criado no Brasil na década de 50,
por funcionários de um banco que não tinham ali, nem todos tinham acesso à linha de crédito e criaram o consórcio, ou seja, pessoas que estavam, e até hoje a gente tem isso, né? Pessoas que às vezes vão tentar ali um financiamento e não conseguem aprovação no financiamento. Sim. E aí o que vai fazer? Deixa de comprar? Deixa de realizar os sonhos? Então o consórcio, desde lá de trás, ele foi uma ferramenta, foi criado com esse intuito, né? De ser uma opção, de ser uma ferramenta financeira. E qual é vou trazer aqui algumas das principais vantagens para você que está aí nos assistindo, você poder conhecer e aí você toma a sua decisão por optar de qual a melhor ferramenta, né? Ó, já pega aí o papel, a caneta, anota que ó, vai vir dicas aí muito boas. Vamos lá. Eu gosto sempre de falar fazendo um comparativo, tá? Eu não, a principal ferramenta que a gente sempre acaba comparando com o consórcio é o financiamento. Né? Então eu vou usar aqui um dos tipos de consórcio para poder trazer como exemplo, o imobiliário. Né? Hoje, se você for fazer um financiamento imobiliário, a gente tem aí, por exemplo, a Caixa, que é um banco que tradicionalmente tem muitas linhas de crédito imobiliária. Se você for lá na Caixa hoje fazer um financiamento, você vai pagar por 30 ou 35 anos. Tá? O consórcio, e aí eu já trago aqui a primeira grande informação. O maior Anota tempo aí. do consórcio são 18 anos. Tá? Então, um consórcio, você chega no final dele praticamente na metade do tempo de um financiamento. O que isso significa dizer claramente? No tempo que você compra um imóvel financiado, você pode ter 2 imóveis através do consórcio. No mínimo. Tem pessoas aí que chegam a ter 3, 4 dentro do mesmo período. Então, primeira vantagem, o tempo de pagamento é menor. Segunda grande vantagem, o consórcio não tem juros. O consórcio tem taxa administrativa. Então, o juros composto que é usado pelos bancos, se você hoje pega uma linha de crédito, por exemplo, de 500 mil, lá no final de 35 anos, você vai ter pago muito facilmente 1,5 milhão. Ou seja, você pega um valor e no final você paga 3 vezes aquele valor. No consórcio isso não existe. Usando como analogia esses mesmos 500, como exemplo, esses mesmos 500 mil, no final de 18 anos, no máximo vai ter pago ali em torno de 700 mil. Sim. Tá? Então, ou seja, não chega nem a ser 1,5 vezes. Então, segunda grande vantagem, o desembolso, né, o custo final da operação é muito menor. Sim. Terceira grande vantagem, valor de parcela. A parcela do consórcio, ela além de ter a opção de parcelas reduzidas, mas nem vou trazer a parcela reduzida para a mesa, falando da parcela cheia, na maioria dos cenários ela chega a ser metade do valor de uma parcela de um financiamento. Legal. Então, para a gente começar a conversa, eu trago aqui para você que está nos assistindo essas 3 principais informações. O tempo do consórcio é muito menor, o custo final da operação é muito menor e o valor de parcela que você vai pagar mensalmente é muito menor. Tá? Então essas são as 3 principais vantagens que a gente pode começar já a falar do consórcio. Eu achei interessante, Anderson, no nosso bate-papo aí ao longo desses meses, foi o seguinte, que tem também uns juros que é tipo assim, como se fosse ali uma coisa em questão da inflação, né? Uns juros que esse financiamento, não financiamento, né? Esse consórcio tem ao longo do tempo, né? Que é o INCC. Então, e tem esses juros também que alavanca também aí o crescimento dessa... Como que funciona essa... Hoje no Brasil a gente vive uma realidade de inflação muito alta, a taxa Selic batendo na porta aí dos 15%, né, já há algum tempo. E o mercado imobiliário, com todo esse problema, né, que a gente vive no Brasil, ele nunca deixou de ser um bom investimento. Então, investir em imóvel no Brasil sempre foi muito bom. Agora, qual é o grande problema que existia em alguns consórcios tradicionais? Principalmente consórcio de banco. Tá? Você não tinha correção do valor do consórcio. Isso. Então, como o consórcio ele depende da contemplação, imagina um cenário o seguinte cenário, que você contrate hoje um consórcio de 250 mil, porque você tem em mente comprar um imóvel de 250 mil que você está visualizando. Só que você levou ali 2, 3, 4 anos para conseguir a contemplação daquela cota. E aí quando você contempla e você volta naquele imóvel que você queria comprar, ele não está mais 250 mil.
Ele agora está 300 mil. Ah, legal. Então, se a cota do consórcio ela não for corrigida anualmente, pelo menos, você acaba perdendo o poder de compra. E você não consegue comprar aquele, no caso, no exemplo que a gente está citando, um imóvel, mas poderia ser um veículo, poderia ser uma viagem, que você desejava. Então, o que foi normatizado para fazer essa correção? Tá? O Banco Central definiu o INCC, tá, como índice nacional que corrige o consórcio. Agora, qual é o alerta que eu trago para você que está nos ouvindo hoje? O Banco Central ele decidiu que o INCC corrige os imóveis, porém, nem todas as administradoras e nem todos os bancos utilizam somente esse mecanismo de correção. Tá? Existem bancos e existem administradoras que fazem inclusive mais de uma correção ao ano. Então isso é perigoso, porque você pode acabar tendo vários reajustes dentro de um ano ou mais de um reajuste no mesmo ano e você pode ter um aumento de parcela muito significativo. Tá? Eu escolhi trabalhar com uma administradora que isso não acontece. Tá? A administradora que a gente trabalha é uma única correção do valor do crédito ao ano, ou seja, se você contrata hoje 250 mil, em janeiro de 2027 o seu crédito, o governo vai demonstrar qual é o índice de correção no INCC, essa correção vai ser aplicada no valor do crédito e automaticamente também tem uma leve correção na parcela, mas que anualmente a gente não percebe muito mais do que 10, 20, 30 reais de aumento, dependendo do valor do crédito que você está contratando. Tá? Então, a gente não trata isso como juros, a gente trata isso como uma correção governamental. É um índice que o objetivo é manter o poder de compra, né, do consorciado, para que lá naquele momento que ele for contemplado, ele consiga comprar de verdade aquele imóvel que ele queria. Ah, legal. Isso que o Anderson está falando é muito importante. O que a gente tem que olhar para isso, né? Porque a gente tem o IPCA, né? O índice aí que ele consome o seu poder de compra, vai corroendo o seu poder de compra, né? Se você for pesquisar, Anderson, se você pegar lá em 1994, no Plano Real, se você pegar R$ 100, a 2025 ele valeria R$ 12 em média, ou seja, 88% de perda de compra. Por isso que você fala assim, por isso que o seu avô, né, o seu pai fala assim, antigamente eu ia no mercado e vinha com o carrinho cheio, e hoje eu não compro nada com R$ 100. É isso que a gente está te explicando aqui. É essa correção que tem que ser feita para que você mantenha esse poder de compra. E isso que o Anderson falou é sensacional. Anota, olha o papel e a caneta, não esquece. Para você nunca mais esquecer isso, que isso é fundamental na educação financeira. Tá? É uma aula aqui. Obrigado, Anderson, por essa descrição aí sobre também manter o seu poder de compra. Sim, sim. Bom, outra pergunta, Anderson, que eu recebo muito é o seguinte: como funciona o processo de contemplação? Quais são os critérios aí utilizados? O que a pessoa pode fazer para ser contemplada mais rápido, né? O que você indica aí para quem vai pegar um consórcio aí? Perfeito. Uma outra, aí já é também mais um ponto que você precisa observar muito bem na hora de definir qual é a administradora que você vai contratar para gerir o seu dinheiro, né? Para cuidar do seu dinheiro, para você aportar todo mês ali na forma de pagamento de uma mensalidade de consórcio. O Banco Central ele determina por lei que todas as administradoras, em todos os seus grupos, precisam contemplar pelo menos uma pessoa por lei. Tá? Então, todos os grupos, de todos os bancos, de todas as administradoras, precisam contemplar pelo menos uma pessoa. Isso é lei, tá? Isso é determinação do Banco Central. Sim. E como que é essa contemplação? Pelo sorteio. Tá? Então, o sorteio, a administradora que hoje eu trabalho, a gente utiliza um mecanismo transparente, que é a Loteria Federal. Então, quando você contrata hoje um consórcio, você recebe uma identidade, um número de cota. Sim. Se esse número de cota ele for sorteado na Loteria Federal, você tem o seu crédito liberado e você pode ali fazer a compra do seu imóvel, do seu veículo, da sua viagem, dependendo do tipo de consórcio que você contratou. E você segue dali em diante só pagando a parcela. Tá? Então, a primeira forma de contemplação, ela não tem gestão.
Ela depende 100% de sorte, que é o sorteio. Importante Né? isso. E aí, pelo menos uma pessoa em cada grupo é sorteada. Agora, em Por ano algumas. seria? Não, por mês, Por por mês? mês, todos os Legal meses, aí, por todos os mês. meses. Então, dentro de cada grupo, pelo menos ao longo do ano, 12 pessoas estão sendo contempladas no mínimo por Legal. sorteio. Agora, a gente tem grupos, por exemplo, que sorteiam mais de uma pessoa. Tá? Existem grupos que têm uma saúde financeira tão boa que é possível sortear mais de uma pessoa, né? E aumenta o número de contemplação por Legal. sorteio. Agora, fora o sorteio, a gente tem outras modalidades de contemplação, que é o chamado lance. Tá? E aí o lance, a gente tem duas formas claras de lance. Uma é o lance que utiliza recurso próprio, ou seja, que a gente vai tirar dinheiro do bolso e vai ofertar um lance. E aí quem der o maior lance dentro do grupo que você está é a pessoa contemplada. Tá? É importante destacar o seguinte, quando a gente fala tirar recurso, num primeiro momento é apenas uma mera informação. Você vai informar no sistema, olha, vou pegar você, Theo, como exemplo. Digamos que você tem uma cota comigo e você quer dar um lance de 50 mil reais. A gente vai habilitar no sistema. Olha, o Theo na cota 23148 está ofertando aqui 50 mil de lance. Ponto, está registrado. No dia da assembleia, se você foi a pessoa que ofertou o maior lance, aí sim vai chegar para você um boleto de 50 mil para você pagar. Naquela assembleia, né? Naquela assembleia. Então, Legal. assim, o pagamento do lance, ele na verdade só acontece se você for a pessoa contemplada. Tá? E isso, eu estou frisando bem isso, porque tem muita gente que acha que toda vez que oferta um lance tem que tirar dinheiro do bolso e pagar, tirar dinheiro do bolso e pagar. Ah, entendi. Então, Tu tirou uma dúvida muito boa. Então, não é assim. O lance é uma informação apenas que a gente coloca no sistema, e se você for a pessoa contemplada, aí sim você vai pagar. Tá? As outras pessoas que ofertaram o lance, mas que não foram as contempladas, o dinheiro continua guardadinho lá no banco, na sua corretora de investimento. E aí fica uma dica para você que é corretor de investimento, né? Eu falei isso bati um papo com o Theo, né? Tem muito corretor de investimento que não gosta da gente que trabalha com consórcio, porque acha que a gente está tirando dinheiro da corretora para poder dar lance. Não, isso não acontece. A gente só tira o dinheiro da corretora quando o cliente é contemplado. Tá? E pelo contrário, a gente nunca tira tudo. A gente busca a contemplação com o menor recurso possível. Tá? Legal. A outra área a outra forma de utilizar o lance é o que a gente vê muito aí pelas redes sociais, e você que está nos assistindo já deve ter escutado falar, é o famoso lance embutido. Tá? O que é o lance embutido? Vou pegar de novo aqui o Theo como exemplo. Vou trabalhar com números redondos. Digamos que você contratou um crédito de R$1 milhão. E a gente vai ofertar 25% de lance embutido. Como a sua cota é de R$1 milhão, 25% a gente está falando de 250 mil. Tá? Então eu vou pegar emprestado, é como se um dinheiro que não é seu, é um dinheiro virtual. Eu vou pegar 250 mil e vou ofertar de lance. Se você for a pessoa contemplada dentro do seu grupo, você vai ter o crédito liberado, só que como a gente utilizou 250 mil, você não vai ter mais R$1 milhão de crédito liberado. Você vai ter a diferença, que é os 750 mil reais. Tá? Porque os 250 mil que usou de lance embutido, esse dinheiro você não tem acesso a ele. Você vai ter acesso ao que sobrou, né, excluindo o embutido. Tá? Então, assim, eu posso falar o nome da administradora que eu trabalho? Pode, claro. Eu trabalho hoje na Demicon, e na Demicon nós temos 4 formas de lance. Que é o lance livre, que é esse, onde vai utilizar recurso próprio. Mas em alguns grupos, a gente, no mesmo lance livre, a gente pode usar parte de recurso próprio e parte de recurso embutido. A gente tem um lance fixo, que é um lance também onde a gente usa até 25% de embutido. A gente tem um lance limitado, que pode utilizar metade embutido e metade de recurso próprio. E a gente tem o lance fidelidade. O lance fidelidade, ele é um lance que ele vai privilegiar aquelas pessoas que estão há mais tempo no grupo e ainda não foram contempladas. Tá? Então esse é o objetivo. Então, assim, fica a dica. Eu estou falando aqui que nos nossos grupos nós temos 5 formas de contemplação todos os meses. Né? Então é importante você, quando for decidir fazer um consórcio, você ver na administradora que você está aí pesquisando se ela tem tantas opções assim de contemplação também. Porque se você escolher uma, de repente, porque a taxa administrativa é menor, pode ser que você pague uma parcela um pouquinho menor, mas você vai demorar, às vezes, muito mais tempo para ser contemplado. Legal. Muito bacana. Ó, a gente aprendeu muita coisa aqui.
Eu mesmo já fui surpreendido aqui por uma coisa que eu não sabia, né? Que a questão do lance, Do pagamento você do faz lance, uma né? oferta, né? Como se fosse um leilão É um ali leilão, mesmo, exatamente. É. né? Você vai lá e fala, ó, dou tanto, dou tanto. Mas se você não for sorteado, aí pelo menos você não vai, né? Sim. Só complementando essa questão da contemplação, a jornada do consórcio, ela é muito assim. Quando você entra num grupo novo, dentro dessas opções de lance aqui, geralmente uma pessoa é contemplada em cada tipo de lance. Mas Uhum. conforme os grupos vão avançando, às vezes a gente tem grupos hoje ativos que estão contemplando mais de 20 pessoas por mês dentro do grupo. Legal. Tá? Então, aí já é um cenário que cada pessoa vai definindo. Se eu tenho muita pressa de ser contemplado, o Uhum. ideal é pegar um grupo mais rodado, mais antigo. Se eu não tenho tanta pressa e quero pagar um pouquinho menos, o ideal, você pega um grupo novo que você vai ter uma parcela menor. Ah, legal. Muito bacana. A gente aprendeu muita coisa aqui já hoje, né? Então você que está gostando aí, ó, pô, curte esse canal, compartilha com mais pessoas para gerar realmente informação verdadeira. Que a gente traz pessoas que realmente vai trazer o que é correto para você fazer. Não vai ficar aqui firulando, é na mesa, né? A gente fala educação financeira na mesa, direto ao ponto. Então, assim, compartilha, curte, segue o canal. Eu sei que tem muita gente que passa a ver, não segue o canal. Segue a gente, tá? Que a gente vai ter outras pessoas aqui com conhecimento também grande em outras áreas também. Tá bom? E não posso deixar de falar também aqui do nosso patrocinador, né? Que é a OMIEV Consultoria Financeira. OMIEV nada mais é do que o melhor investimento é você, tá? Segue lá a OMIEV Consultoria, OMIEV _ Consultoria Financeira. E olha, eu tenho uma pergunta agora, Anderson, que é sobre você. Aqui, nosso canal é um canal que passa muita educação e eu acho que nada melhor, Anderson, da gente aprender com nossos erros. Eu errei muito, já falei muito nesse podcast, já dos erros que me ajudaram a me passar essa expertise em finanças. E assim, eu queria te perguntar, o Anderson já passou por um problema financeiro, já que a gente fala muito de finanças aqui, educação financeira, tu já passou por algum desafio que você talvez não cometeria o mesmo erro, ou você tomou uma atitude legal que você possa compartilhar, que te ajudou a sair daquela situação Sim, financeira? sem dúvida. A gente é feito de carne e osso e corre sangue na Isso veia, né? aí. Então, quem somos nós para Uhum. nos colocarmos acima do bem e do mal, do certo e do errado? É, Então, para chegar no ponto que eu cheguei hoje, eu já errei muito, muito mesmo. E se você me permitir, eu vou trazer dois erros que eu cometi, tá? pode, Um ótimo. não foi diretamente eu, mas foi um erro familiar e que tem a ver com consórcio, tá? Sim. Eu trabalho com consórcio aí um pouquinho menos de 5 anos, mas lá em casa, eu, minha família, minha mãe principalmente, a gente faz consórcio há mais de 30 anos. Tá? Uhum. Então, você que está nos ouvindo aí, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que alguns nem sabem, mas eu já fiz consórcio de videocassete. Sabe o que é isso, cara? Eu Tem gente, sei. tem gente que deve estar pesquisando. Pesquisa no Google aí, você que não sabe o que que Ó, é. coloca aqui embaixo aqui se você sabe ou não sabe o que que é videocassete, beleza? Então, eu cheguei a fazer consórcio de videocassete, de televisão, de geladeira, de Caramba. cama. Só que lá atrás, e aí fica aqui que foi uma decisão governamental muito boa, mas no início dos anos 2000, o Uhum. Banco Central ele tomou as rédeas do consórcio, então hoje o consórcio é uma ferramenta financeira com risco zero. Ah, E é risco zero de verdade. Todo mundo que faz consórcio vai ser contemplado. Todo mundo que faz consórcio vai receber o dinheiro no final. A hipótese é zero de você ser lesado. O que a gente não pode prometer nunca no consórcio é o momento que você vai ser contemplado. Isso eu não posso sim. prometer. Se tem alguém aí no seu círculo aí prometendo que você vai ser contemplado no segundo, no terceiro mês, pisa no freio, que alguma coisa não está muito certa. Agora, qual foi o risco, qual foi o erro que a gente cometeu lá atrás, antes do Banco Central regularizar o consórcio? A minha mãe fez um consórcio, aonde na época ela contratou por uma cooperativa de crédito. Hoje não existe mais isso. O Banco Central não permite mais nem que Cooperativa fazer. associação, nem que associações e nem que cooperativa de crédito façam consórcio. Tá? Ah, Hoje não pode mais. Mas na época minha mãe contratou. Resumo da ópera: minha mãe foi dar um lance, deu o lance. Diferente do que eu falei agora, ela deu o lance junto com o momento que ela informou e simplesmente as pessoas desapareceram.
Minha mãe perdeu praticamente, minha mãe perdeu praticamente todo o recurso que ela tinha naquela época. Eu estou falando aqui da década de 80, tá? Então, assim, lá atrás acontecia muito. Então, talvez hoje você esteja escutando ainda algumas pessoas falando, ah, não, cuidado, consórcio tem golpe, é pirâmide. Pessoal, isso aí acontecia sim, mas antes dos anos 2000. Dos anos 2000 para frente, no momento que o Banco Central regulamentou, e hoje a gente tem uma lei do consórcio no Brasil, isso não acontece mais. Então, mas ainda assim, o que pode acontecer é, de repente, uma empresa de fachada criar aí como se fosse um site falso. Um banco aí que exatamente, tá dando, né? Exatamente. Então, cuidado com isso. De repente, pagar um boleto que não é um boleto original, que foi feito aí com um maquiado. Então, procura sempre um consultor. Por exemplo, eu todos os meses eu tiro dúvida dos meus clientes, eu mando os boletos, eu faço uma gestão próxima dos clientes para que eles não corram esse risco. Tá? Então, o primeiro grande erro foi esse, a gente depositar um dinheiro sem ter uma clareza ali de para quem efetivamente estava indo. E hoje até hoje a gente vê isso acontecendo, tanto que tem aí essa questão toda está explodindo. Segundo grande erro, você investir em algo que você não tem 100% de conhecimento, de confiança. E eu perdi dinheiro, por exemplo, com criptomoedas. Eu não julgo as criptomoedas, eu não sou contra criptomoedas, mas eu não entendia quando eu investi. Como funcionava. E eu perdi uma boa grana. Não foi nem pelos altos e baixos, não, mas porque da forma e com as pessoas que eu investi, eu fui lesado. Tinha muita empresa entrando de fachada nisso. Exatamente. Então, assim, é muito importante hoje você buscar corretores de confiança quando se trata de corretoras de investimento, consultores de confiança quando se trata de consórcio e por aí em diante. Ah, legal. Bom, você falou uma coisa aqui que é, assim, a gente prega muito aqui na Meinvest, que é a questão de investimento bem informado e não investimento mal informado. Então, quando você for investir em alguma coisa, procura saber sobre aquele investimento, né? A gente está sabendo ali sobre CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, onde os bancos pegam esse empréstimo para poder investir no próprio banco, no seu crescimento, em outras linhas de crédito. E você viu aí que teve uma liquidação de um banco, inclusive outros bancos, né? O Banco Master, né? O Banco Master. Sim. Master, e agora o Banco de Brasília também já está, né, ouvindo rumores de que pode sofrer uma liquidação. Como que a gente sabe que o investimento é bom? A gente pesquisa sobre os bancos. Ele falou aqui sobre o Banco Central. O Banco Central ele é muito importante porque é ele que fiscaliza, né? Tem a comissão lá monetária, né, que junta lá todo mundo lá para criar as diretrizes, e o Banco Central é quem toma as rédeas e vai lá, ó, assim tá errado, assim como ele fez com o Banco Master. Então, antes disso tudo, já tinha uma investigação no Banco Master. E vou te falar uma coisa, todo retorno que é muito alto, você precisa analisar muito para investir. Então, tirando um pouco esse gancho aí, Anderson, para a gente passar que é um canal de educação, então, a gente sabe que o Banco Central é muito importante por isso, porque é onde ele está sendo fiscalizado. E isso é importante, né? Obrigado aí de novo pela mais um conteúdo, né, muito bom. E aprendi muito aqui sobre essa parte do sorteio, não sabia, tá? Porque assim, a gente vê o quê? Ah, sorteou porque conhece, né, Anderson? Aquele ali indicou e ele foi sortear. Tem muita treta nisso. Acha que tem jeitinho, né? No brasileiro, você sabe, né? Tem muita treta nisso. É igual o Big Brother, aquele ali vai ganhar, aquele lá vai ganhar porque indicaram, né? Tudo. Assim, é legal isso que você acabou de colocar, Theo. E assim, a gente ainda vê, né, algumas administradoras que às vezes não querem usar canais muito transparentes, né, principalmente para a questão do sorteio, né? Porque o sorteio, por natureza, já é algo que leva dúvida. A gente vê aí o que acontece com a Loteria Federal, fala né? De sorteio. Até hoje tem muita gente que não acredita na Loteria Federal, porque acha que tem alguém lá que está mexendo nas pedrinhas, que vai sortear algo. Enfim, então sempre vai levar dúvida. Então quanto mais transparência a gente mostra, melhor. E por isso que a gente escolheu usar a loteria lá como meio, né? Mas dá uma atenção a isso quando você definir também aí a sua administradora, né, que escolheu o banco, como é que faz o sorteio, né? Porque isso tem que ser transparente. Isso é importante. Para que efetivamente quem merece seja ali quem está participando, quem está em dia, sejam os sorteados, né?
Sim. Se você quiser aprender também mais sobre como investir da melhor forma, assim, mais informado, segue o canal da Minha Invest. Aqui a gente traz pessoas com conhecimento, a gente traz aqui conhecimentos para que você não caia, né, em armadilhas financeiras. Né? A gente sabe que crises acontecem justamente por erros e também investimento assim com alto retorno. Temos que tomar cuidado. Então, muito bom aí que você falou que a gente tem que pesquisar e muitas das vezes as pessoas, não, vou fazer um consórcio e acabou, vai lá e faz e não pensa, né? Sim, Não, sim. não olha. Então, vamos olhar aí. Estão anotando, galera? Estão anotando? Se você está anotando, coloca aqui embaixo. Eu estou anotando aqui porque, olha, só dica. Assim, eu mesmo já aprendi coisas aqui que eu não sabia sobre o consórcio. Né? Que você ouve muito alavancagem, isso e aquilo, não te fala realmente o que acontece, como faz um consórcio. Então, isso é importante. E não esqueça, compartilha com mais gente e curta aí o nosso canal, tá? Então, assim, Anderson, quais são os principais tipos de consórcios, assim? Porque a gente fala muito questão de financiamento, consórcio. Quais são os outros tipos de consórcio que você tem? Né? Como eu posso escolher, assim, adequado ao meu perfil, ao perfil de cada um? Como isso Tá, funciona? beleza. Bom, são 4 tipos de consórcios que a gente trabalha hoje, né? O primeiro deles, e hoje o mais utilizado, é o consórcio imobiliário, tá? E para quem que é o consórcio imobiliário? É para aquela pessoa que quer comprar um imóvel novo, um imóvel usado, um imóvel na planta, ou até mesmo um imóvel de leilão, tá? Então, ó, você que está aí assistindo a gente, talvez agora acendeu aí um alerta, porque tem muita gente falando sobre leilão na Uhum. internet, tanto leilão de veículo quanto leilão de imóvel. De imóvel. E o leilão é a forma mais, é o imóvel mais barato do Brasil. E aí você imagina você comprar o imóvel mais barato do Brasil com o crédito mais barato do Brasil, que é o consórcio. Então, se Pois você é. quer saber mais sobre esse assunto, pode começar a pesquisar e aí eu me coloco à disposição também para isso. O Theo tem o canal dele, a gente pode trazer depois um outro conteúdo falando só sobre leilão e consórcio, porque você vai estar comprando imóveis às vezes por 50% de desconto e Pagando em consórcio. pagando com consórcio. Muito legal. O consórcio imobiliário, ele também serve para quem, se você tem um terreno que já está no seu nome, a documentação está ok, você pode usar o consórcio para construir. Tá? Ah, legal. E se você não tem o terreno, você pode usar o consórcio para comprar o terreno. Outra forma, duas outras formas que a gente usa muito o consórcio hoje imobiliário é tirando um pouco a ideia do crédito e migrando para o investimento. Tá? Uhum. Eu sei que tem pessoas que não aceitam quando a gente fala que o consórcio é investimento. Mas a gente prova que o consórcio é sim investimento. E eu vou trazer um dado recente agora de março, tá? Ou seja, o mês que acabou. Eu tive um Uhum. cliente que foi contemplado, ele contratou há 9 meses atrás uma cota de R$ 200 mil. Pagou durante 9 meses as parcelas, pagou 9 Sim. parcelas. O somatório dessas 9 parcelas foi R$ 6 mil. Tá? Então, 6 mil em 9 meses. No momento, ele foi sorteado, né? Foi Sim. uma bênção, né? Todo mundo quer ser sorteado, ele foi sorteado, tá? E a gente conseguiu vender a cota dele. Ele não tinha naquele momento a necessidade de comprar e Uhum. ele aceitou a ideia de vender a cota. E nós conseguimos vender a cota dele por R$ 69 mil. Caramba. Então faça a conta aí, você que está em casa. Ele pagou durante 9 meses, ele pagou R$ 6 mil. E nós vendemos a cota dele por R$ 69 mil. Ele teve Legal. um lucro de R$ 63 mil. Tem uma taxa também que é envolvida ali. Na verdade, o lucro dele chegou em R$ 61 mil total. Uhum. E aí eu te pergunto, Theo, qual é o investimento no Brasil que em 9 meses te traz uma rentabilidade nesse montante É, dentro de uma ferramenta que é regulamentada pelo Banco Central sim. e sem risco? Então, assim, eu arrisco dizer aqui, respeito quem tem a opinião contrária, mas eu sempre trato o consórcio como investimento da seguinte forma. O consórcio ele vai te trazer uma rentabilidade da renda variável com a segurança da renda fixa. Sim. Então, anota isso que eu estou te falando. Se você quer ter um investimento que te traga um retorno da renda variável, que é um retorno maior, com a segurança de uma renda fixa, coloca o consórcio na sua carteira aí de investimento que você vai ter um bom retorno. E outra forma que a gente
tem usado muito o consórcio imobiliário é o seguinte: infelizmente, a gente vive um cenário no Brasil hoje onde o INSS, quando a gente olha e faz uma projeção futura, a gente fica um pouco assustado, né? Se de fato a gente vai conseguir se aposentar e se conseguir se aposentar, se aquele valor que a gente vai se aposentar vai ser suficiente para a gente Normalmente se manter. não vai. Não vai. Se hoje as pessoas que estão se aposentando já não conseguem, imagina no futuro. E o que tem muita gente fazendo com o consórcio? Lembra da historinha que eu falei do INCC, que vai aumentando o valor do crédito? A gente tem um cenário que a gente é uma planilha, que eu posso até disponibilizar essa planilha, onde mostra o seguinte: se você contrata hoje um consórcio de 100 mil reais, lá no final, 18 anos depois, você vai ter aproximadamente 300 mil reais. 300, e quando o grupo do consórcio acaba, você não tem mais a obrigação de comprar o bem, no caso o imóvel. Esse dinheiro vai para sua conta. E se você decide não usar esse dinheiro e viver da rentabilidade dele, né, considerando uma rentabilidade hoje de 1%, você teria aí aproximadamente 3 mil reais de rentabilidade. E sabe quanto você começa pagando por uma cota de 100 mil reais hoje? Quanto? 340 reais. Ah, legal. Então, anota isso aí na sua agendinha aí. Hoje, com 340 reais, você pode contratar um crédito de 100 mil reais, que lá na frente, em 18 anos, vai estar valendo em torno de 300 mil reais, que se você deixa esse dinheiro aplicado, vai te render em torno de 3 mil reais ao mês. Legal. Então, por isso que eu falo que o consórcio é sim também uma ferramenta de investimento. Só saber como usar, né? E aí a gente tem um consórcio também veicular, que é para quem quer comprar moto, carro. E aí interessante, você jet ski, né? Eu ouvi isso. Consórcio veicular, você pode comprar embarcação, jet ski, que é a moto aquática, e qualquer tipo de aeronave. Legal. A gente tem um consórcio também de serviço, que pode ser usado para pagar viagem, pagar tratamento estético. Então, mulherada que está aí nos assistindo, se você quer fazer algum tratamento estético, colocar silicone, fazer alguma cirurgia reparadora, o consórcio pode pagar esse procedimento para você. Assim como honorários advocatícios, honorários de médicos, honorários de contadores, mentores, faculdade, tudo pode ser pago com consórcio. E a gente tem uma outra modalidade de consórcio, que é o de outros bens móveis, que é um consórcio mais pensado ali no agronegócio. Tá? Então, se você é do agronegócio, você pode comprar os animais, por exemplo, né? Boi, vaca, cavalo, assim como outros insumos, assim como máquinas, drone, máquinas e implementos, né, do agronegócio com consórcio. Pô, que legal. Então esses são os 4 tipos aí de consórcio. Pô, bacana. Bom, eu posso fazer aqui então, já que você falou que tem uma planilha falando sobre consórcio, posso fazer aqui uma parceria com os ouvintes? Pode sim. Olha, se você colocar aí planilha, pode ser planilha ou você tem um outro nome aí? Pode ser planilha, queira? ou consórcio. Colocar planilha ou consórcio, a gente vai te mandar aí essa planilha para te ajudar, né? O que essa planilha pode ajudar, assim, na visão do consórcio? É uma planilha para ter uma visão de futuro, né? Se você quer usar o consórcio como investimento, quanto que você tem que aplicar hoje, qual o valor de crédito você tem que contratar hoje, pensando em ter, por exemplo, 1 milhão no futuro, ou pensando em ter 500 mil, e aí a gente vai brincando com essa planilha, legal. Né? Para ter essa simulação futura, né? De ganho futuro, legal. né? Então, curte aí o nosso canal, segue, tem que estar seguindo, não adianta, se não estiver seguindo, não vai ganhar a planilha, tá? Brincadeira. Mas aí, coloca aí planilha, né? Segue nosso canal, curte aí, compartilha também, ajuda a gente está dando essa planilha de graça, né? Para vocês, sim. Com muito valor, né? Muito, muito valor. Bom, então a gente já falou um pouco sobre alavancagem também, né? Então eu ia até te perguntar sobre alavancagem, mas tudo que você falou tem a ver com alavancagem. Tem. Existe talvez um conceito que eu não falei aqui de alavancagem, que mudou um pouco o perfil do investidor em consórcio, tá? Quando a gente olha aí para os anos 2000 para trás, quem usava o consórcio eram as pessoas com uma renda um pouco mais baixa. Hoje, a gente vê pessoas de alta renda utilizando o consórcio. E por que faz isso? Para fazer alavancagem. Tá? O que é alavancagem de uma forma muito didática aqui para você entender? Quando você escutar aí alavancagem, o que significa isso? Meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, se você tem um imóvel hoje próprio, quitado,
tá? E aí tem que ser realmente um imóvel que não esteja financiado, ele esteja com a documentação 100% legal, no seu nome ou no nome da sua empresa ou de alguém da sua família. E aí eu vou citar aqui um exemplo. Digamos que o seu imóvel vale 500 mil, tá? E você de repente tem uma empresa e você precisa, quem sabe, aí levantar um capital de giro de 300 mil para a sua empresa, só que aí você vai lá no banco e para pegar 300 mil emprestado você está pagando mais de 1 milhão. A gente consegue fazer a alavancagem no consórcio. O que seria isso? Você contrata uma cota de 500 mil no CNPJ da sua empresa, tá? O imóvel tá no seu CPF, tá na pessoa física. Você contrata 500 mil no CNPJ da sua empresa. A gente trabalha com o tempo a contemplação dessa cota. Contemplou o seu CNPJ, a gente vai fazer um processo de compra e venda. O seu CNPJ vai comprar do seu CPF o imóvel, a gente faz a transferência de propriedade e o seu CPF vai estar recebendo da administradora o valor do imóvel, ou seja, 500 mil. Só que na prática o imóvel continua na sua operação ali familiar, domínio, empresarial, né? No seu domínio. Mudou só do CPF para o CNPJ. Essa é uma forma. A segunda forma também é mais detalhada, é mais complexo de explicar, mas você pode fazer também a alavancagem, que é usar o consórcio para levantar um capital através da reforma, ok? Mas aí existem mais detalhes que a gente precisa ver, mas se fizer sentido para alguém fazer o processo de alavancagem, né, que é multiplicar o seu patrimônio, porque imagina só, o cenário é exatamente esse, né? Você é como se você estivesse recomprando o seu imóvel, mas ele se mantém no seu domínio. E agora você tem um dinheiro do seu imóvel para comprar um segundo imóvel. Né? E aí, você comprando esse segundo imóvel, você bota ele para alugar, e aí quem vai pagar a parcela do consórcio? É o inquilino que está alugando o seu imóvel. E aí a gente vai multiplicando, né, a quantidade de imóveis aí dos nossos clientes. Então isso é de uma forma muito básica e simples de explicar, mas esse é o processo de alavancagem. Que bacana. Olha, se você não anotou, volta de novo, veja e ouça, porque, cara, é muito legal essa parte aí também. É muito bacana. Bom, a gente tem aqui muitos empreendedores no canal Me Invest, muitos empreendedores que vêm aqui também, né? Como você está vindo, é empreendedor. E também muitos empreendedores que às vezes quer pegar um capital de giro. Eu não sei se o consórcio atende a esses tipos de empreendedores. Se tem como fazer um consórcio para capital de giro. Porque a gente sabe que o capital de giro é o quê? Que faz girar a empresa. Né? A gente precisa desse capital de giro para momentos sazonais, ou seja, para um momento que você vende muito e não tem um capital guardado. Então isso é importante para que o empreendedor, por isso que a gente tem empresas que falem, né, antes do tempo, porque às vezes ela tem muito serviço, muito trabalho, vende muito, mas ela não tem o capital de giro. Então ela entra aí em um desespero, começa a se endividar e a empresa acaba fechando. E assim, pagar um capital de giro com juros menor é bem, né? Não juros, né? Mas pagar menos do que o que é, né, normal aí quando você pega com o banco é importante. E tem alguma coisa que possa... assim, até para as pessoas que estão nos assistindo hoje, vocês entenderem o que é a diferença hoje. Se você for num banco hoje pegar um crédito imobiliário, você vai pagar uma taxa. Se você tiver uma relação muito boa com o banco, você vai pagar uma taxa aí de 10 ao ano, de 8 a 10% ao ano. Sabe quanto é a taxa do consórcio? Quanto? 1,3 ao ano. Caramba! Então a gente está falando aí de uma taxa que é praticamente 10 vezes menor. Então esse é o poder do consórcio. Respondendo a sua pergunta, de uma forma direta não. O consórcio não serve para capital de giro. Agora, quando a gente olha para o que eu falei anteriormente, na alavancagem, sim. Se o objetivo essa operação, porque quando a gente faz a alavancagem no consórcio, o foco é você comprar um novo imóvel. Porque a gente está falando, está muito dentro do mercado imobiliário. Agora, se você fez a alavancagem, entrou o dinheiro na sua pessoa física ou na pessoa jurídica, e naquele momento o capital de giro é mais importante do que comprar um outro imóvel, é uma liberalidade da pessoa, né, que está recebendo aquele valor ali de optar. Agora, oficialmente, a gente falar que o consórcio é uma ferramenta para utilizar de obtenção de capital de giro, não é. Na sua atividade primária, nem secundária é. Agora, da forma como você utilizar, pode até servir.
Entendi. Você pega aquele dinheiro que entrou e você vai entrar na empresa como um investimento dos sócios, né? Aquela Sim, parte ali de sim, capital dos sim, sócios. exatamente. Ah, entendi. Até porque nesse exemplo que eu dei, o dinheiro foi para conta pessoa Pessoa física, física. né? Então, para você levar esse dinheiro para a empresa, aí vai ter a operação contábil que vai ter Normal. que ser feita, né? Normal. Sim. Ah, legal. Bom, e quais são os erros comuns aí que as pessoas cometem ao entrar no consórcio? O que que as pessoas mais erram, assim, que eles acham que é uma coisa e acham que é outra? O que eles É, erram? bom, vamos lá. Eu sempre, quando vou falar um pouquinho aqui do meu processo de venda, né? Sempre que eu vou atender um cliente pela primeira vez, eu tenho muito cuidado em entender qual é o objetivo do cliente e trazer ele para uma realidade de como aquele sonho, aquele desejo dele pode ser contemplado com o consórcio, tá? Então, assim, uma das primeiras grandes perguntas que eu faço para o cliente é: qual é o seu nível de urgência, Sim. tá? Porque quando o cliente chega para mim, olha, eu quero ser contemplado anteontem, de uma forma muito carinhosa e direta, eu vou falar para ele que o consórcio não é para ele. Entendi. Pelo menos não é para ele nesse projeto, Sim. tá? Agora, naturalmente, eu vou explicar para ele como que funciona o consórcio, tá? Porque o consórcio, quando você faz um financiamento, você vai pagar 4 vezes o valor que você vai pagar e você tem um dinheiro rápido. Então, no Brasil, a regra básica é essa: você quer dinheiro muito rápido, você vai pagar muito caro por ele. Sim. Se você quer um dinheiro barato, um custo menor, uma taxa administrativa ou um juros muito menor, você tem que trabalhar com o tempo, tá? Então, o consórcio, o erro primário é esse. E aí pode ser um erro do vendedor, do consultor, que às Uhum. vezes está muito sedento em vender e omite a informação para o cliente. E aí mostra para o cliente: não, você pode começar a pagar que lá no quarto, quinto mês você vai ser contemplado. Sim. Pessoal, isso não existe em administradora nenhuma. Nenhuma. Tá? O que a gente faz no consórcio é o seguinte: Theo, você contratou um crédito comigo. O que vai acontecer na assembleia do mês seguinte, eu não tenho condições de te falar. Uhum. Agora, se você tem muita urgência, eu vou olhar para trás. Entendi. Eu vou olhar os 4, 5, 6 últimos meses e ver qual é o percentual de lance que as pessoas deram. E aí Entendi. vamos dizer que foi 65%. Eu vou chegar para você, Theo, olha só, você quer ser contemplado rápido nessa sua cota? O maior lance dos últimos meses foi 65%. Você tem condições de dar 65%? Porque se você tiver essa condição, a sua chance de ser contemplado é muito alta. Agora, quando o cliente chega para a gente: não, mas eu só tenho 30% e eu quero ser contemplado. Não tem como. Entendi. Bacana. Entendeu? Então, Muito assim, bacana. existe a necessidade de ter sinceridade tanto do cliente para com o consultor, Uhum. quanto do consultor para com o cliente, tá? E eu Transparência. falo essa sinceridade dos dois lados, porque eu já tive tenho cliente, né, que pode até ser que está me ouvindo, que chegaram para mim e eu mostrei essa realidade. Falei: olha só, a média de lance é essa. Se você Uhum. entrar nesse grupo, você consegue você consegue dar um lance nessa média percentual. E o cliente sinalizou para mim: não, para mim tá tranquilo, pode me botar. Uhum. E aí, beleza. Chegou na hora de ofertar o lance. E aí, posso dar o lance? A pessoa: ah, não, segura aí, não tô com esse valor não. Eu falei: olha, a gente É. combinou lá atrás Blefou, né? que para poder ser contemplado tem que ser essa média de lance. É. Então, assim, se não houver sinceridade dos dois lados, Entendi. é, a contemplação, pelo menos nessa modalidade de lance, não vai acontecer. Fica Tá? difícil, né? Então, o É. maior erro é esse, quando não há esse ajuste ali esse combinado, né? Uhum. E você escolhe um grupo errado. Tá? Se você tem muita urgência, eu sempre sugiro pegar um grupo que já rodou 10 assembleias, 12 assembleias, 20 assembleias, Uhum. porque é um grupo que já está contemplando mais gente. Porque se você entra num grupo novinho que está começando agora, Sim. cara, se o grupo está começando hoje, qual é a história que ele tem? Ele não tem história. Então a gente vai aprender com esse grupo com o passar do tempo. Então, Ah, legal. eu não tenho história para contar. Agora, um grupo mais antigo, sim. Um segundo grande erro é você contratar um valor de crédito, principalmente com um valor de parcela que não cabe no seu orçamento.
Entendi. Se você sabe que o seu limite ali é R$ 800 e você contrata um crédito de 1.000, aí todo mês é um aperto para você pagar aquela parcela. E aí você acaba desistindo. E o único erro que você não pode cometer no consórcio é cancelar o seu consórcio. Porque quando você cancela, aí eu vou trazer de novo o Banco Central para a mesa. O Banco Central determina que você só vai ter acesso ao dinheiro que você pagou lá no final do grupo. Uhum. Tá? Porque entre prejudicar você, que decidiu cancelar o consórcio, ou o restante das pessoas que estão pagando o consórcio, obviamente você que está cancelando é que vai ser prejudicado. Tá? Você que Porque é você que quebrou o contrato está saindo do praticamente. jogo, né? Então Sim. você vai ter acesso ao dinheiro sim lá no final. E na Demicon a gente dá um bônus, né? Porque a gente faz sorteio mensal de cota cancelada. Uhum. Se você for sorteado, você recebe o dinheiro até antes. Ah, que bacana. Olha, cara, muita coisa boa, né? Só desse sorteio aí, uma coisa que eu quero enfatizar aqui, que eu não vejo isso, né, na parte de, assim, podcast, não vejo as pessoas falando muito essa parte do lance. Então você entende, se eu tiver errado, você pode até me corrigir. Você entende que as pessoas, por exemplo, você vai dar um lance lá, eu vou dar logo 50 mil, que é um lance que, né, pode ser que seja contemplado. Mas se você não for contemplado, você não precisa Pagar. disponibilizar aquele dinheiro, né? Continua lá no seu O dinheiro banco, continua no teu banco. na corretora, guardadinho e rendendo. Aí, ó, olha que legal, ainda tá rendendo em INCC, né? Não, nesse caso o dinheiro está na sua corretora lá. Pode ser uma XP, não, um BTG, tô falando enfim. o que você contratou. Ah, Ele sim, tá sim, lá, sim. Então, olha só, você ainda tem lá o que você contratou e o seu dinheiro tá lá na corretora lá, no investimento lá, né, rendendo. Então, olha que bacana. Você está interessado em ter isso mais rápido. Então, se você tem lá 50, 100 mil, você fala, eu vou dar essa oferta para ter. Então, você oferta. Mas se você não for contemplado, você não precisa dar. Eu entendi errado isso, que você tirou isso da minha cabeça. Porque as pessoas falam, tem que fazer um lance, mas nunca falou que se você não for contemplado, Sim. aquele lance não volta. E Anota aí que isso é muito importante. E o lance é opcional. Se você nunca quiser dar o lance, quiser só ser contemplado pelo sorteio, ou ser. Eu tenho clientes que nunca querem tirar nenhum centavo do bolso. Então, mensalmente, a gente só vai ofertando o lance embutido. Tá? Legal. E aí, no momento que for contemplado, ele vai ser contemplado, vai reduzir o valor do crédito, mas ele não precisa tirar nada do bolso. Tá? Entendi. Então, isso é uma informação legal até para os corretores de investimento, porque às vezes os corretores acham que a gente que vende consórcio vai tirar o dinheiro da corretora, desviar o capital, né, deles ali para pagar um lance. E não, na verdade, a gente é um parceiro, né? Porque a gente vai. O que eu sempre quero levar para o meu cliente é o seguinte: é que ele seja contemplado da forma sempre mais barata. Sim. A forma mais barata de todas é o sorteio, mas o sorteio eu não tenho como prometer, não tem como fazer gestão, sorteio é sorte. Mas o lance embutido a gente pode ir fazendo mês a mês e é uma forma barata também de contemplar. Legal, Anderson. Olha, se você está gostando desse conteúdo, gente, segue a gente. Você agora, ó, eu vou dar um tempinho para você. Eu e o Anderson, a gente vai ficar olhando para você aqui, ó, nessa câmera aqui. Enquanto você não seguir a gente não vai passar o vídeo. Segue a gente. Para você ter mais e mais conteúdo bom, galera. Não esqueça disso. Segue a gente, compartilha. Não esquece, coloca aí planilha ou consórcio para você receber a planilha. Olha o que você já aprendeu aqui no consórcio. Eu mesmo já, assim, expandiu a minha mente. E tudo que você aprende, expande a tua mente, cara, nunca volta mais ao que era antes. Você cresce em conhecimento. E aqui no podcast, a gente traz muita gente boa de conhecimento que bota na mesa. É aquilo. Educação financeira direto ao ponto. Eu sempre falo isso. Então aqui na Minha Invest vai ter isso para você. Tá bom? Anderson, olha, a gente sempre pergunta também qual é o livro aí que o Anderson, seja em qualquer área, tá? Não precisa ser na educação financeira, mas um livro que você leu e falou assim, cara, esse livro mudou minha vida. Esse livro me ajudou muito. Qualquer área. Tem um livro que eu vou falar aqui, um livro de um autor que é um autor até bem conhecido, que foi um momento da minha vida assim de transição, tá? Eu fui servidor público, né, durante um bom período, mas eu estava insatisfeito. Eu sempre gostei de empreender, então em determinado período da minha vida eu parei de empreender, entrei para o serviço público, mas estava insatisfeito. E aí eu comecei a fazer algumas formações, né? Na época, formação em neurociência, inteligência emocional, fiz formação em coach, e naquela época eu li um livro que era O Poder da Ação,
né, do Paulo Vieira. Eu li né? também, muito bom. É um livro que é uma leitura muito simples, né? Tem o poder da autorresponsabilidade também. Sim. E me deu vários tapas na cara esse livro, né? As 8 leis da autorresponsabilidade. E assim, foram livros que mudaram a minha mente. Tá? Legal. Porque como a gente está falando aqui de investimento, de dinheiro, né, de educação financeira, o primeiro lugar que a gente tem que mudar é a mente. Sim. Se a gente não muda a mentalidade, nada do que a gente está falando aqui vai valer a pena, porque você não vai aguentar pagar a segunda parcela do consórcio. Sim. Você vai desistir. Se for lá numa corretora de investimento, você vai investir o primeiro mês e no segundo você já não consegue dar continuidade. Por quê? É falta de dinheiro? É trabalho? Não. É a mente que ainda não está preparada. Verdade. Então, eu gosto desses livros que mexem um pouco com a nossa mente. Eu li esse livro, muito bom. Indico. Galera, livro muda a sua vida mesmo. Eu li esse livro do Paulo Vieira e ele te faz agir de verdade da forma correta. Isso é muito importante. E olha só, ele falou uma coisa aqui que é muito interessante. Quando você vai comprar uma casa, seja lá por financiamento, né, ou por consórcio também, né, cada um tem essa opção de escolher. A primeira coisa que tem que fazer é a organização financeira da tua vida. Você precisa colocar lá, ó, a tua receita e as suas despesas. E lá no final ver quanto sobra. Se não sobra nada, tá errado. Você tem que olhar isso. E quanto que a gente pode, o ideal que a gente pode tirar, qual é a porcentagem da nossa receita para investir no financiamento, no consórcio? É até 30%. Mas isso você tem que olhar 30% da sua receita. Quanto que isso vai impactar a tua receita? Por quê? Se você começar alguma coisa e parar no meio do caminho, isso não é legal. Então você precisa fazer um planejamento e um plano de ação. E se você quer saber mais disso, vai lá no nosso canal no Instagram. Olha, tem uma série falando sobre como você comprar uma casa. A gente vai fazer uma série também. Vou convidar aqui o Anderson para participar dessa série. Como que você faz o consórcio da melhor forma? A gente pode mudar esse nome, mas como que você faz o consórcio da melhor forma? Certo? Sim, pode ser, Anderson? Você aceita? Pode ser. Então, a gente vai fazer essa série. No mês, a gente vai ver o mês e vai colocar lá. Então segue a gente lá no Instagram, siga o Anderson também, ele vai deixar aqui as redes sociais dele para você seguir. Segue o Anderson, é um cara que fala realmente a verdade, ou seja, consórcio direto ao ponto. É o que a gente fala aqui, educação financeira direto ao ponto, sem mimimi. Não é questão de você ficar rico ou milionário, é de você começar uma caminhada financeira para proporcionar você ficar rico ou milionário. Mas você pode viver uma vida muito boa ao longo desse tempo. É você viver essa caminhada em crescimento e também ter compensação. Não adianta você querer se aposentar com 80 anos e passar a tua vida toda só trabalhando, só fazendo as coisas e não curtir, não adianta. Então, já está feito aqui, ele aceitou. A gente vai fazer aí essa série, tá bom? E eu não posso deixar de falar aqui dos nossos patrocinadores, que é o Miev Consultoria Financeira. Tá? Ele que patrocina esse podcast, né? Todo o custo aqui é com a OMIEV Consultoria Financeira e quero convidar vocês também. Se você quiser ser um patrocinador aqui do nosso canal, eu vou deixar aqui um link para você entrar e você vai falar lá com o responsável dessa área para fazer esse patrocínio aqui disso que está crescendo muito, as pessoas estão gostando demais e é isso. Bola para frente, deixa aí seus contatos, né? Essas redes sociais. Maravilha. Bom, a minha principal rede, as duas principais redes que eu uso muito é o LinkedIn e o Instagram, e os dois são Anderson Duarte RJ, né? Então, lá no Instagram você pode me seguir, Anderson Duarte RJ, no LinkedIn também. E eu procuro sempre entregar conteúdos que tragam ali informação sobre essas áreas do consórcio. Algumas contas, trago alguns depoimentos de clientes que foram contemplados, como que essa contemplação aconteceu, para que você possa, primeiro, perceber que isso é real, que isso acontece, e só acontece com quem está dentro, né? Então não adianta, às vezes eu brinco, né? Tem gente que quer ganhar na Mega Sena, e aí a primeira pergunta que eu faço, e aí, jogou? Ah, não joguei, então você não vai ganhar nunca, né? Então no consórcio, assim como no investimento, é a mesma coisa. Se você não investe, se você não tem um consórcio, não adianta, lá na frente você não vai ter uma vida diferente da que você tem hoje. Então existe esse primeiro passo, que é o passo da decisão. Eu convido você a seguir a minha rede, né, Anderson Duarte RJ, e se você permitir, Theo, você pode até colocar também aqui na descrição do canal,
Se fizer sentido para você entender um pouquinho mais sobre o consórcio, se tudo que a gente falou aqui está dentro do seu momento, a gente tem em todo o consórcio uma taxa administrativa, uma taxa de adesão. A gente tem alguns grupos, né, que são estratégicos, e eu faço aqui uma oferta, né, uma promessa para os seus ouvintes, que é o seguinte: da minha parte, quem vier através aqui do canal, Legal. ou que me seguir lá e falar que me assistiu no canal Meia Invest, né, podcast Meia Invest, não vai pagar a taxa de adesão do consórcio. Aí, galera, olha só. Você vai entrar no consórcio sem pagar a taxa de adesão. E a gente tem alguns grupos que são bem estratégicos, né, para quem quer investir, e eu tenho grupos estratégicos para quem quer comprar imóvel ou comprar veículos. Então, dependendo qual seja o seu objetivo, você vai sinalizar e eu vou separar uma cota dessas especial para você. Então, fica aí a minha promessa. Anderson Duarte RJ, aguardo você lá para seguir. Aí, ó. Galera, tá prometido aí, ó. Vamos lá, vamos seguir o Anderson, coloca lá Meia Invest, tá? E olha a oportunidade que vocês estão tendo, né? Isso é custo. Esse dinheiro que você iria pagar, talvez entrando num consórcio, você investe esse dinheiro, né? E ao longo do tempo, isso vai gerar mais e mais dinheiro para você. Tá vendo que o canal Meia Invest proporciona para você? Que legal. Bom, eu queria fazer um agradecimento a Deus, ao Anderson, a toda a equipe aqui que tá por trás também aí, fazendo esse podcast acontecer, a todo mundo que trouxe conhecimento aqui, a você que está ouvindo, parabéns para você por estar buscando educação financeira e não enchendo a sua mente de coisas que não vão te trazer enriquecimento, prosperidade, tranquilidade financeira, né? Às vezes as pessoas só querem ter uma tranquilidade financeira, então a gente precisa pregar a educação financeira direto ao ponto. Eu não posso esquecer de dizer que você é inteligente e o melhor investimento é você. E que pena que tá acabando, né, esse tempo aqui. Que é bom durar pouco, né? Cara, muito bom, aprendi muito, olha, tô feliz demais por aprender aí sobre o consórcio de uma forma mais ampla, né, não só o que as pessoas ficam falando por aí. Olha o que vocês aprenderam, galera. Se você aprendeu, coloca aí, eu aprendi, foi bom, ou coloca aí, eu aprendi isso, que eu não sabia, isso, aquilo, coloca aí, compartilha com mais pessoas. Anderson, obrigado, meu amigo. Cara, eu que agradeço pela oportunidade aí. Esclarecimento, olha, foi Tamo maravilhoso, cara, muito bom mesmo. Isso aí, ó, melhor investimento é você, não esqueça, hein? Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.